It's midday, I'll curl up in a bed. It's rare of me to be outside. I'd rather play, shoot my friends in the head, fear my need to compete online. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, meus antifascistas. Tem algum recado para começar ou não? Não, hoje eu tô tranquilinha. Boa. Então, nossos agradecimentos hoje vão para o André Rian, não sei se falei o teu nome certo, desculpa. A gente errar, avisa. A Maria Vita e a Larissa Passos. Então, muito obrigada, gente. E uma novidade, né, que a gente já tinha falado no outro episódio, mas vamos repetir aqui. Agora, quem assina a gente vai receber uma newsletter a cada 15 dias, mas quem assinou depois que foi lançada não vai receber a que já passou, tá, gente? Porque, não tem como remandar ela de novo para quem acabou de entrar. Mas é muito legal, a Maite que organizou ela, tá muito bonita. Tem uma indicação de coisa de cada uma de nós. Então tem 4 indicações de livro, filme, série, enfim, várias coisas. E você pode saber muita coisa lendo ela. Então, se você quiser receber, pode doar até, R$1, você já recebe a newsletter, porque a gente é muito generosa. Então, a gente não tem muita exigência, não. Então, se você botar lá £1, aí você já vai receber. E é isso. É isso aí. Então, bora pro caso de hoje. Se você não escutou o outro episódio, a parte 1, volta lá, porque a gente vai começar isso aqui literalmente no meio da história, então você não vai saber muita coisa. Então, bora pra parte 2 da Aum Shinrikyo. Um abraço pro Dalcin. Um abraço pro Dalcin, que vai rir da gente falando os nomes errados. Bora lá, então. A gente tinha parado logo depois que eles fizeram o primeiro ataque bem sucedido, né, que matou várias pessoas naquele complexo de apartamentos. E quando o Shoko descobriu não, né, informaram ele, os informantes dele, das forças de autodefesa, que eles iam ser atacados, a polícia ia até o complexo deles, no dia 22 de março, ia ser invadida a fábrica para ver o que eles estavam fazendo. Então, ele ordenou que deveriam fazer um ataque no dia 20 de março. Então, a gente já vai continuar daí. É isso aí. Então, o Tsuchiya recebeu as ordens do Endo, que era aquele cara que organizava toda a produção deles, né, de armas químicas e biológicas, para produzir sarin novamente, então, em 18 de março, devido à falta de substâncias normais como resultado do processo de destruição química após o vazamento para o jornal. O sarin produzido era de qualidade inferior e fazia com que o sarin normalmente incolor parecesse marrom. Então, aquela coisa, eles tinham conhecimento teórico, mas não técnico, então acabava que eles faziam, tudo que eles faziam não tinha pureza suficiente, né, para ser tão efetivo. E ficou parecendo uma aguinha de bosta, né? Era uma laminha de merda. Então, eles fabricaram 30 quilos do produto químico e armazenaram um grande recipiente, a partir do qual foram decantados em sacos plásticos. As análises forenses posteriores descobriram que o sarin utilizado no ataque era aproximadamente metade do que foi usado no ataque de Matsumoto, que era aquele outro que tinha sido bem sucedido, né? Bom, na segunda-feira do dia 20 de março de 1995, 5 membros da Aum Shinrikyo lançaram um ataque químico ao metrô de Tóquio, um dos mais movimentados sistemas de transporte do mundo inteiro, no auge da manhã, em hora do rush. Então, é o metrô da Sé, 6 da tarde, basicamente, para quem mora em São Paulo, né? Bom, o agente químico usado, né, que era o sarin líquido, ele estava contido em sacos plásticos que cada equipe, então, embrulhou num jornal, né? E aí cada criminoso carregava 2 pacotes, totalizando aproximadamente 0,9 litros de sarin, exceto por Yasu Hayashi, que carregava 3 sacolas, totalizando aproximadamente 1,3 litros de sarin.
A Aum Shirinkyo originalmente planejava espalhar o sarin como um aerossol, mas não o fez. O sarin tem uma LD50 de 550. Peraí que eu anotei o que isso quer dizer. Pra mim, tá escrito em japonês, eu não sei nada de química. Não, eu vou explicar, ó. LD50 significa little dose, Ah, que é tá. Dosagem. tipo, é a dose letal de 550, como é que chama esse negócio aqui? Esse símbolo, que é aquele símbolo do torrent, sabe? Microgramas. Oi? Microgramas eu procurei aqui. Isso, desculpa. Então ele significa uma LD50 de 550 microgramas por quilo. Então, tipo, a dose letal dele é essa. 38. Tá. Correspondendo a 38,5 miligramas para um ser humano de 70 quilos. No entanto, os problemas de dispersão reduzem drasticamente a sua eficácia. Então, se uma pessoa tiver contato com 38,5 miligramas de sarin, é a dose letal. Ela já pode dar adeus. Adeus, mundo cruel. Então, carregando seus pacotes de sarin e guarda-chuvas com pontas afiadas, os autores embarcaram nos trens designados. Então, nas estações previamente combinadas, os pacotes de sarin foram descartados e perfurados várias vezes com a ponta afiada do guarda-chuva. Cada agressor desceu do trem e saiu da estação para encontrar um cúmplice com um carro que os levava embora. E aí eles deixavam os pacotes perfurados no chão e o sarin vazou no vagão e nas estações de trem. Esse sarin afetou passageiros, trabalhadores do metrô e aqueles que entraram em contato com eles. Sarin é o agente mais volátil dos agentes nervosos, o que significa que ele pode evaporar rápida e facilmente de um líquido para um vapor e se espalhar pelo ambiente. Ainda mais um ambiente fechado, né, que nem um trem. E quente, né? Então as pessoas podem ser expostas ao vapor, mesmo que não entre em contato com a forma líquida do sarin. Por evaporar tão rapidamente, ele também apresenta uma ameaça imediata, mas de curta duração. Então, quer dizer que em pouco tempo ele já se dispersa e já evaporou tudo. Uhum. A equipe de Ikuo Hayashi e Tomomitsu Nimi foi designada para soltar e perfurar 2 pacotes na linha Chiyoda. O Hayashi era o autor e o Nimi era o motorista de sua fuga. Então, no caminho para a estação de Sendai, o Nimi comprou jornais para embrulhar os pacotes de sarin, que eram o Akata, do Partido Comunista do Japão, e o Seiko Shimbun, que era de Soka Gakkai. E era isso, era o plano deles, né? Ir lá que nem uns idiotas de sobretudo e guarda-chuva no meio do metrô. Esse negócio até deles decidirem o jornal, vamos comprar o jornal do Partido Comunista, vamos comprar o da Soka Gakkai, era justamente tipo para culpar os caras, sabe? E esse negócio ali das equipes, né? É porque era sempre um motorista que ficava esperando do lado de fora da estação e o cara que tipo entrava na estação e soltava o gás. Ó que linda essa colocação. Dava um peidão lá. Mas cara, tipo, você imagina, cara, esse metrô lotado, e no Japão eles são extremamente metódicos, né? Então o Sim. negócio não atrasa, nunca ele é pontual, e ele não para, porque, tipo, dizem que esse foi um dos problemas, né? Que o metrô não parou, sabe? Ia passando, abre as portas, tá as pessoas lá morrendo, fecha as portas e continua. Então demorou estações para eles realmente ver que tinha coisa errada e parar tudo. Então tu imagina se esses caras tivessem sucesso em fazer um sarin, né, mais puro, aí iam fazer um estrago gigantesco, né? Eles falam que, tipo, teria dizimado pelo menos 40% da população de Tóquio se tivesse sido bem sucedido o ataque, né? Seria o maior atentado terrorista do mundo, da história, né? E aí, né, ele comprou esses 2 jornais e acabou escolhendo enrolar no jornal comunista, né? Porque é óbvio. Claro, né? Enfim, usando uma máscara cirúrgica comumente usada pelos japoneses durante a temporada de gripes e resfriados,
o Hayashi embarcou no primeiro vagão do trem às 7h25 da linha Kyoda às 7h48. E ninguém estranhou, né? Porque eles já têm o costume de usar máscara, não é só no coronavírus, né? Agora todo mundo tem, né? Exatamente. Os japoneses e os chineses. Bom, e quando o trem se aproximou da estação, a estação chamava Shin-Okanomizu, o distrito comercial, que era o distrito comercial central de Kyoto. O cara perfurou um dos seus 2 sacos de sarin, deixando o outro intocado. E aí ele saiu do trem e seguiu pela linha com o saco perfurado de sarin vazando até 4 paradas depois da estação Kasumigaseki. Lá, as sacolas foram removidas e finalmente descartadas pelos atendentes da estação, dos quais 2 morreram. O trem continuou até a próxima estação, onde foi completamente parado, evacuado e limpo. 2 homens, Kenichi Hirose, o quê? Não, é isso, né? Tipo, os caras nem sabiam o que era. Sim. Eles esqueceram de furar outra sacola, né? Tipo, os imbecil, cara, eles não nem isso eles fazem direito. Ele tinha duas sacolas, ele furou uma só. E aí os coitados dos funcionários vão lá, não sabem o que é aquilo, tipo, é um lixo, sabe? Tiraram foram mexer e morreram também. Pois é. E depois 2 homens, o Kenichi Hirose e Koichi Kitamura, que foram designados para deixar 2 pacotes de sarin na linha Marunouchi, na direção oeste, destinada à estação Ojikubo. Os 2 deixaram a sede da Onshin-Rinkyu em Shibuya às 6 horas da manhã e dirigiram para a estação Yotsuya. Lá, um desses caras, ele embarcou no trem da linha Marunouchi na direção oeste. Depois ele mudou para um trem da linha Saikyo, para o norte da estação Shinjuku, e desceu na estação Ikebukuro. Eu não sei porque eu coloquei o nome das estações. Mas assim, ó, vai ter no site, vocês vão olhar no post, vai ter o mapa das linhas de metrô. Então, só para vocês entenderem, se você quiser escutar isso vendo os mapas, aí vai ser mais fácil. Exato, é porque eu quis explicar aqui que, tipo, eles invadiram por todos os lados, sabe? Sim. Então, tipo, eles iam pegar todo mundo no metrô. E aí ele comprou um jornal de esporte para embrulhar os pacotes de sarin e embarcou no segundo vagão do trem A777 da Marunouchi Line. Então, quando ele estava prestes a liberar o sarin, o Hirose acreditava que os barulhos altos causados pelos pacotes embrulhados em jornais haviam chamado a atenção de uma menina colegial. Então, para evitar mais suspeitas, ele desceu do trem na estação Myogadani e mudou-se para o terceiro carro em vez do segundo. Então, quando o trem se aproximou da estação Okanomizu, o Hirose jogou os jornais no chão, repetiu um mantra da Onshin-Rinkyu e perfurou os 2 pacotes de sarin com tanta força que ele dobrou a ponta do guarda-chuva. Ambos os pacotes foram quebrados com sucesso e todos os 900 mililitros de sarin foram lançados no chão do trem. O Hirose saiu do trem em Okanomizu e entrou no carro do Kitamura, que estava esperando ele do lado de fora da estação. A liberação desajeitada do sarin resultou em ele acidentalmente se envenenando também, mas ele foi capaz de administrar um antídoto que eles tinham guardado no carro. Então, cara, é um bando de pateta, esses caras. Parece uma sketch do Hermes e Renato, né? Sim, exato. Ou tipo do Monty Python, sabe? Assim. Eles fazem certo, cara, eles fazem bosta o tempo inteiro, eles erram as coisas. Que bom, né? Que ótimo. Mas parece o Chaves, né? Bom, na estação Nakono Sakaue, 14 paradas depois, 2 passageiros gravemente feridos foram levados do vagão, enquanto o atendente Sumio Nishimura retirou os pacotes sarin. E, enfim, um desses 2 passageiros foi a única vítima fatal desse ataque, né? E aí o trem continuou com o sarin ainda no chão do terceiro vagão. 5 paradas depois, às 8h38 da manhã, o trem chegou à estação Ojikubo, no final da linha Marunouchi, enquanto os passageiros continuavam a embarcar no trem. O trem continuou em direção ao leste até que finalmente foi retirado de serviço na estação Shinkuenji, 2 paradas depois. Todo o calvário resultou na morte de um passageiro com 358 feridos graves. Gente, é mó galera.
Eles também nem sabiam o que estava acontecendo, né? Tipo, Tipo, você começava a passar mal, né? Meio que isso. É, Aí todo e mundo. sim, Masato Yokoyama e seu motorista Kiyotaka Tonozaki foram designados para liberar sarin na linha Marunouchi, ligada a Ikebukuro. No caminho para a estação Shinjuku, o Tonozaki parou para permitir que o Yokoyama comprasse uma cópia do jornal Nihon Keizai Shimbun para embrulhar 2 pacotes de sarin. Quando eles chegaram à estação, Yokoyama vestiu uma peruca e óculos falsos. Gente, tô imaginando aqueles eu óculos também. falsos e o bigodão. Ele tava assim, eu sobretudo. Eu sempre imagino, eu sempre acho que é tipo uma fantasia horrorosa, assim, sabe? Desajeitada, tipo, pagou R$ 2 Uma, na peruca, tá uma ligado? peruca afro, né? Colorida, Tipo, arco-íris. bom, quando o trem se aproximou da estação Yotsuya, o Yokoyama começou a perfurar os pacotes de sarin. Quando o trem chegou à estação seguinte, ele fugiu do local com o parceiro dele, né, o Tonozaki, deixando os pacotes de sarin no vagão. Os pacotes não foram totalmente perfurados. E durante sua queda, o Yokoyama deixou um pacote totalmente intacto, enquanto o outro pacote foi perfurado apenas uma vez e só com um pequeno orifício. Então não teve muita. Não foi muito efetivo, sabe? Ele novamente foi o Chaves, né? Tipo, Sou não, de Chapolin. não me entenda mal, não estou torcendo pra ele, gente. Só Tá tô certo. falando que Pra eles eram mostrar uns idiotas. como eles eram incompetentes, né, cara, em tudo. Totalmente. Então o trem chegou ao final da linha Ikebukuro às 8h30 da manhã. Eita! Onde passou um trem. O trem chegou ao final da linha Ikebukuro às 8h30 da manhã, onde retornaria na direção oposta. Antes de partir, ele foi evacuado e revistado, mas não conseguiram descobrir os pacotes de sarin. Então o trem partiu da estação de Ikebukuro às 8h32, como A801, com destino a Shinjuku. Os passageiros logo ficaram doentes, e aí eles alertaram os atendentes sobre os jornais encharcados de sarin na estação Korakuen. Então, uma estação depois, a equipe removeu os pacotes de sarin e limpou o chão, mas o trem continuou em direção a Shinjuku. Depois de chegar às 9h09 da manhã, ele voltou a Ikebukuro como B901. Então, ele finalmente foi posto fora de serviço na estação Kokai. Eu não vou falar isso, cara. Bom, enfim, na estação lá, às 9h27 da manhã, 1h40 depois que o Yokoyama perfurou o pacote de sarin. O ataque não resultou em mortes, mas mais de 200 pessoas ficaram em estado grave. O Toru Toyoda e seu motorista Katsuya Takahashi foram designados para liberar o sarin na linha Hibiya, do Nordeste. Gente, desculpem, amigos que falam japonês. Tá difícil hoje. Desculpem a gente estragar esse belo idioma. Realmente. Então a dupla, com o Takahashi dirigindo, deixou a sede da AO em Shibuya às 6h30. Depois de comprar uma cópia do jornal Roshi Shimbun e embrulhar seus 2 pacotes de sarin, o Toyoda chegou à estação Nakameguro, onde embarcou no seu primeiro vagão do trem sarin, não, né? Voltando uma linha. Do trem B711T, da linha Hibiya, às 7h59, com destino a Nordeste. Então ele sentou perto da porta, colocou os pacotes de sarin no chão, e aí quando o trem chegou à estação seguinte, ele perfurou os 2 pacotes e desceu do trem. Ele esteve no trem por um total de 2 minutos, de longe o ataque mais rápido dentre os 5 ataques naquele dia. Esse aí não foi tão, né, desajeitado. Tá? Bom, 2 paradas depois, na estação de Roppongi, Gente, desculpa, eu não faço ideia de como se fala essa palavra. Os passageiros do primeiro vagão do trem começaram a sentir os efeitos do sarin e abrir as janelas. Na estação Kamiyacho, na próxima parada, os passageiros do vagão começaram a entrar em pânico. O primeiro carro foi evacuado e vários passageiros foram levados imediatamente para um hospital. Ainda assim, com o primeiro vagão vazio,
o trem continuou por mais uma parada até ser completamente evacuado na estação Kasumigaseki. Esse ataque matou uma pessoa e feriu gravemente 532. Mano, olha quanta gente, velho. Yasuo Hayashi e Shigeo Sugimoto foram a equipe designada para soltar Sarin na linha Hibiya, que liga o sudoeste, partindo da estação Kita-Senju para a estação Nakameguro. Ao contrário do resto dos atacantes, o Hayashi carregava 3 pacotes de sarin no trem em vez de 2. Antes do ataque, ele pediu para levar um pacote a mais, além dos outros 2, porque em uma aparente tentativa de acalmar suspeitas e provar a sua lealdade ao grupo. Tipo, a galera tava falando, mano, esse cara aqui tá querendo... Ele já tava com medo de morrer, né? Porque eles Exato. matavam quem desertava. Então ele queria provar que ele não queria morrer. E vou provar matando mais gente. Que beleza. Então, depois que o Sugimoto acompanhou até a estação Ueno, o Hayashi embarcou no terceiro vagão do trem para a linha Hibiya, às 7h43 da manhã, com destino a sudoeste, e jogou seus pacotes de sarin no chão. 2 paradas depois, na estação de Akihabara, ele perfurou 2 dos 3 pacotes. Por que ele pediu 3, então? Porque... Sério. Ele perfurou 2, deixou o trem e voltou à sede da Shinriki com o Sugimoto às 8h30. O Hayashi fez o maior número possível de perfurações de qualquer um dos autores. Então, na próxima parada, os passageiros do terceiro carro começaram a sentir os efeitos do sarin. Percebendo o grande pacote encharcado de líquido no chão e assumindo que era ocupado pelos efeitos, um passageiro chutou os pacotes para a plataforma e, cara, que beleza. E como resultado, 4 pessoas morreram na estação, as que estavam lá esperando o trem chegar. Cara, tipo, tá bom, né? Então, uma poça de sarin permaneceu no chão do vagão enquanto o trem continuava para a próxima estação. Então, às 8h10, depois que o trem partiu da estação de Hachibori, um passageiro do terceiro carro apertou o botão de parada de emergência. Finalmente, o trem estava em um túnel na época e foi forçado a seguir para a estação Tsujiki Tsukiji, onde os passageiros tropeçaram e desabaram na plataforma de extração da estação e o trem foi retirado de serviço. Então, cara, sério, muita gente. Imagina, a galera passando mal, nem sabe o que tá acontecendo. Né? Pois é, e tipo, o metrô lotadaço também, né? Bom, o ataque foi originalmente considerado uma explosão e, portanto, foi rotulado como tal na mídia, né? Eventualmente, os atendentes da estação perceberam que o ataque não era uma explosão, mas sim um ataque químico. Às 8h35, a linha Hibiya foi completamente fechada e todos os passageiros foram evacuados. Entre 5 estações afetadas nesse ataque, 8 pessoas morreram e 275 ficaram gravemente feridas. No dia do ataque, ambulâncias transportaram 688 passageiros e pacientes, né? E quase 5.000 pessoas chegaram aos hospitais por outros meios. No total, 278 hospitais atenderam 5.510 pacientes, 17 dos quais foram considerados críticos, 37 graves e 984 moderadamente doentes com problemas de visão. A maioria dos que se reportaram aos hospitais eram os que estavam bem preocupados e tinham muitos que estavam histéricos, né? E aí eles precisavam ser distinguidos daqueles que estavam de fato realmente muito doentes, né? A categorização foi que uma vítima moderada tinha apenas miose, que é constrição excessiva da pupila. Quando sua pupila fica parecendo uma bola de gude, que quando parece você vai ser... no oftalmologista, ele bota aquele colírio maneiro que se deixa chapado só de você enxergar. Exato. É isso aí. E uma vítima grave apresentava falta de ar ou espasmos musculares ou problemas gastrointestinais, além, né, da miose, que é esse negócio no olho. E uma vítima grave ou crítica exigia cuidados na UTI mesmo. Testemunhas disseram que as entradas do metrô se assemelhavam aos campos de batalha. Vários dos afetados pelo sarin foram trabalhar, apesar de seus sintomas, sem perceber que haviam sido expostos ao sarin.
A maioria das vítimas procurou tratamento médico à medida que os sintomas pioraram e ao saber das circunstâncias reais dos ataques por meio de transmissões de notícias. Olha quanta gente. Tipo, não dá nem pra saber quanta gente foi, né? Hum, Porque, tipo, tem também pessoas que, sei lá, depois de 2 anos foram lá no hospital, sabe assim? Tipo, aqueles efeitos que só aparecem depois de muito tempo. sim. Bom, então, para só dar uma contextualizada, né? Quais que são os sintomas desse envenenamento por sarim? Como ele é um agente nervoso, ele causa efeito tóxico porque ele atua na. Eu tô lendo aqui, tá? É o depoimento do CDC, que é dos Estados Unidos, né? Que é o Uhum. Centro de Controle de Doenças, né? É isso. Hum. Então, eles dizem o seguinte, que ele inibe a atuação de uma enzima que age como um botão de desligar do corpo para as glândulas e músculos. Então, sem esse botão de desligar, as glândulas e músculos do organismo ficam em estímulo constante. Então, as pessoas expostas podem sentir muito cansaço e não serem capazes de continuar a respirar. E o que acontece? Elas também vomitam e têm diarreia, assim, do nada, sabe? Então, tipo, você tá lá e daí do nada você não consegue respirar, você não tem controle do teu próprio corpo e você fica tendo espasmos e se cagando e vomitando. Então, tipo, é horrível, horrível. Nossa. E E ele é não tem, tipo uma das substâncias mais letais, né, do mundo. e ele também não tem cheiro, então a pessoa não sabe. Acho que esse deles tinha cheiro porque não era puro, né? Uhum. E ele causa também suor excessivo, dor no peito, respiração acelerada, confusão e fraqueza. Então, realmente é um negócio muito, muito forte e se a pessoa inala o gás, pode aparecer em segundos o sintoma. Então, é pesado mesmo. Sim. Por isso que eles falam que parecia mesmo um negócio Uma de guerra. explosão, né? Tipo, eles acharam que tinha explodido alguma coisa, sei lá. Então, no meio da tarde, as vítimas levemente afetadas haviam se recuperado de problemas de visão e foram liberadas do hospital. A maioria dos pacientes restantes estava bem o suficiente para voltar para casa no dia seguinte. E em uma semana, apenas alguns pacientes críticos permaneceram no hospital. O número de mortos do dia do ataque foi 8, mas mais 4 pessoas morreram depois, né, em decorrência disso. Vários dos afetados foram expostos ao sarin apenas ajudando aqueles que foram diretamente expostos. Entre eles havia passageiros de outros trens, metrô e profissionais de saúde. E uma lei em 2008 foi promulgada pelo governo japonês que autorizou pagamentos de danos às vítimas do ataque de gás, porque ele foi direcionado ao governo do Japão. Então, olha só que interessante. Então, em dezembro de 2009, 5.259 pessoas solicitaram benefícios nos termos dessa lei, e desses, 47 de 70 foram certificados como deficientes, né, por conta do ataque, e Uhum. 1.077 de 1.163 pedidos de ferimentos graves ou doenças foram certificados. Então, gente que realmente ficou incapacitada por causa do ataque. Nossa, é muita gente, né? Bom, pesquisas com as vítimas em 1998 e 2001 mostraram que ainda estavam sofrendo de transtorno e estresse pós-traumático. Em uma pesquisa, 20% dos 837 entrevistados reclamaram que se sentiam inseguros quando estavam em um trem, enquanto 10% responderam que tentavam evitar qualquer notícia relacionada a ataques. Parece eu na quarentena. Não quero ver números Nossa. da Covid. Gente, às vezes é bom ficar alheio um pouco, viu? Pra não ficar maluco. Bom, mais de 60% dessas pessoas relataram fadiga ocular crônica e disseram que sua visão piorou. Os serviços de emergência, incluindo polícia, bombeiros e ambulâncias, foram criticados por lidar com o ataque e os feridos, assim como a mídia, alguns dos quais, embora presentes nas entradas do metrô e filmando os feridos, hesitaram quando solicitados a transportar vítimas do local para hospitais. E as autoridades do metrô, que não conseguiram parar vários trens apesar dos relatos de ferimentos nos passageiros. Os serviços de saúde, incluindo hospitais e equipes de saúde, também foram criticados. Inclusive, um hospital se recusou a admitir uma vítima por quase 1 hora, e muitos outros hospitais
recusaram qualquer atendimento às vítimas. Tipo, mano, olha que desumano, né, cara? Puta que pariu, tipo, acabou de ter o maior ataque biológico no Japão, os caras não recebem a vítima, a mídia fica lá filmando, parece Sônia Abrão, sabe? Tipo, que quer falar com. Qual que é? O caso Eloá, né? Ela ligou pro. Devia estar presa por causa disso, essa mulher. Devia estar presa. Ou pelo Mas, menos perder lugar na TV, né? Mas não é o que acontece. Exato. A gente vai ter o caso Eloá também. Inclusive, tipo, eu acho isso acho bárbaro, assim, tipo, os caras. Bárbaro, assim, óbvio, da forma ruim, né? Tipo, os caras estão filmando e aí chega um médico e fala assim, porra, a gente não tem mais ambulância, você pode usar o carro da emissora? Não. Tipo, Não. mano, o que, velho? É uma vida, sabe? O que é mais importante? Bom, o envenenamento por sarin não era tão bem conhecido nessa época, então muitos hospitais receberam informações sobre diagnóstico e tratamento apenas porque um professor da Escola de Medicina da Universidade de Shinshu passou a ver reportagens na televisão, e aí o Dr. Nobu Yanagisawa teve experiência no tratamento de envenenamento por sarin após aquele incidente em Matsumoto. Ele reconheceu os sintomas, coletou informações sobre o diagnóstico e tratamento e liderou uma equipe que enviou as informações para todos os hospitais de Tóquio via fax. Então, o cara estava vendo a TV e falou, é a mesma coisa que aconteceu lá naquele lugar, e a gente já sabe o que fazer, e mandou essa informação para todos os hospitais. Então, no Hospital Internacional de St. Luke, em Tsukiji, era um dos poucos hospitais de Tóquio na época que possuía todo o edifício conectado e canalizado para conversão em um hospital de campanha, em caso de grandes desastres. Isso provou ser uma coincidência muito feliz, porque eles foram capazes de receber a maioria das mais de 600 vítimas na estação de Tsukiji, resultando então em nenhuma morte nessa estação. Todas as pessoas receberam um tratamento super rápido e eficiente, então não teve nenhuma morte. Uhum. Então, como houve uma escassez severa de antídotos em Tóquio, o antídoto do sarin armazenado em hospitais rurais, que também é usado como antídoto para envenenamento por herbicidas e inseticidas, eles mandaram entregar nas estações próximas, né, de Tóquio, onde foi coletado por um funcionário do Ministério da Saúde. Então, todo mundo se organizou para tentar salvar essas pessoas e deu certo, né? Então, assim, morreu pouca gente do que poderia ter sido. Exato, poderia ter sido muito pior, né? Bom, a Aum Shirinkyo havia cultivado cuidadosamente a amizade de estudiosos de religião japonesa. Então, após o ataque com o gás sarin, alguns deles, incluindo Shimada Hiromi, professora da Universidade Feminina do Japão de Tóquio, sugeriram que a Aum Shirinkyo era inocente. A Shimada, né, ela se desculpou mais tarde, alegando que havia sido enganada pela Aum Shirinkyo, mas as declarações dela e de outros prejudicaram a imagem pública desses estudiosos de religiões em geral, né, no Japão. E aí essa professora mais tarde teve que renunciar à sua posição acadêmica. Olha que doideira. Em maio de 1995, a Aum Shirinkyo entrou em contato com um grupo americano conhecido como AWARE, que é a Associação de Acadêmicos Mundiais de Educação Religiosa, fundado pelo estudioso americano James R. Lewis, alegando que os direitos humanos de seus membros estavam sendo violados. Lewis recrutou o advogado de direitos humanos Barry Fisher, o estudioso de religião Jay Gordon e o especialista em produtos químicos Thomas Bennigan. Eles voaram para o Japão com todas as suas despesas de viagem pagas pela Aum Shirinkyo e anunciaram que investigariam e reportariam através de entrevistas coletivas no final da sua viagem, né? Então os caras já, tipo, desde o começo já tinham tudo planejado, né? Eles estavam faziam já, né? Não, e eles faziam questão de, tipo, manter uma relação boa com estudiosos, sabe? De já ter uns cara bom ali na manga. Isso aí. Então, nas entrevistas coletivas, o Fisher e o Lewis anunciaram que a Aum não poderia ter produzido o sarin com qual os ataques haviam sido cometidos. Eles determinaram isso
disse o Lewis com seu especialista técnico, com base em fotos e documentos fornecidos pelo grupo. Que beleza, hein? Nossa. Vou te dar as provas que eu quiser e daí você diz que eu sou inocente. Ótimas provas. Mas, de fato, a polícia japonesa já tinha descoberto no complexo principal da AUN, em março, um sofisticado laboratório de armas químicas capaz de produzir milhares de quilos por ano do veneno. Investigações posteriores mostraram que a AUN não apenas criou os sarin usados nos ataques, como também havia cometido ataques de armas químicas e biológicas anteriores, incluindo aquele ataque de Matsumoto que matou 8 pessoas e feriu 144. Então, só então é que começaram a ligar os outros ataques, até os que não foram bem sucedidos, né, com eles. Uhum. Então, um estudioso britânico de religiões japonesas, chamado Ian Reader, em um relato detalhado do incidente, ele disse que o estudioso J. Gordon Melton tinha poucas dúvidas até o final de sua visita ao Japão sobre a cumplicidade da AUN e acabou concluindo que a AUN estava de fato envolvida no ataque e outros crimes. O relato do Washington Post da conferência de imprensa final mencionou Lewis e Fisher, mas não o Melton. Um site anticulto cristão chamado Apologetic Index citou o artigo do Washington Post e sugeriu que o Melton tinha falado na conferência de imprensa, mas ele não foi mencionado no artigo original do Washington Post. Então é aquele diz que um diz uma coisa, outro diz outra. Mas, esse cara, né, mudou de ideia, mas o Lewis, por outro lado, manteve a opinião de que a AUN tinha sido enquadrada e escreveu que a viagem financiada pela AUN tinha sido organizada para que considerações de interesse financeiros não fossem anexadas ao nosso relatório final. Ou seja, me dá a bufunfa que eu falo o que vocês quiserem. Exato. Um cara preferiu, né, manter a dignidade e a carreira dele, e o outro falou, não, ganhei dinheiro, vou falar que sou inocente. Nada, zero surpresas. Beleza, né? Bom, o jornal Reader concluiu que a visita foi bem intencionada e que os participantes estavam genuinamente preocupados com dinheiro. Eu tô brincando. Com possíveis violações dos direitos civis após as extensas investigações policiais e detenções de seguidores. No entanto, foi prejudicial para a reputação desses caras, né, desses 3 envolvidos. Ao distinguir as atitudes de Lewis e Melton, o jornal Reader observou que Melton também era criticado pela mídia japonesa e por alguns colegas estudiosos. Usando palavras mais fortes, o estudioso canadense Stephen A. Kent repreendeu Lewis e Melton por colocar em risco a reputação de toda a categoria de estudiosos de novos movimentos religiosos. O romancista contemporâneo popular Haruki Murakami escreveu o livro Underground, The Tokyo Gas Attack and the Japanese Psyche. Ele criticou a mídia japonesa por se concentrar nos perfis sensacionais dos agressores e por ignorar a vida dos cidadãos comuns vitimados. O livro contém extensas entrevistas com os sobreviventes para contar suas histórias, e mais tarde o Murakami adicionou uma segunda parte ao seu trabalho, chama O Lugar Prometido, que se encontra em Falar da Aum Shinrikyo. Então, primeiro ele escreveu falando mais sobre as vítimas, que eu acho bem importante, né? Uhum. E depois falou mais sobre a organização religiosa mesmo. O ataque de gás sarin foi o ataque mais sério ao Japão desde a Segunda Guerra Mundial, com as bombas atômicas, né, que os americanos largaram lá a troco de nada. Uhum. Mas logo após o ataque, a AUN perdeu seu status de organização religiosa e muitos de seus bens foram apreendidos. A dieta, né, japonesa, que a gente tinha comentado no outro episódio, que é o parlamento, eles rejeitaram o pedido de funcionários do governo para proibir o grupo. A Comissão Nacional de Segurança Pública recebeu um aumento no financiamento para monitorar o grupo, e em 99, a dieta concedeu à comissão amplos poderes para monitorar e reduzir as atividades de grupos envolvidos em assassinatos em massa, indiscriminados, e cujos líderes estão mantendo forte influência sobre seus membros, que era especificamente, né, feito para Aum Shinrikyo. Então, eles fizeram todo o plano já pensando na AUN. Eles mudaram a legislação, né? Porque aí o governo já falou, epa, vai que alguém tem a mesma ideia, né? E até então eles nunca pensaram que alguém ia ter essa ideia merda, né? E fazer isso. Então, tipo,
Pois Os é, caras não estavam preocupados com isso até acontecer, sabe? exato. Não é Estados Unidos que tem, né, esse Eu tipo ia de falar coisa. isso agora. Todo mês tem Penso algum de honestão, sabe? todo mês tem algum maluco fazendo seita. Não é difícil de acontecer. O Azahara, então, foi condenado à morte por enforcamento em 27 de fevereiro de 2004, mas os advogados imediatamente recorreram da decisão e o Supremo Tribunal de Tóquio adiou a decisão sobre recurso até que os resultados fossem obtidos de uma avaliação psiquiátrica ordenada pelo tribunal. Foi emitida para determinar se ele estava apto a ser julgado. Então, em fevereiro de 2006, o tribunal decidiu que ele estava realmente apto a ser julgado e em 27 de março de 2006, rejeitou o recurso contra sua sentença de morte. A Suprema Corte do Japão, então, confirmou essa decisão em 15 de setembro de 2006 e 2 recursos foram julgados improcedentes pelo Tribunal de Apelação. Em junho de 2012, a execução do Asahara foi adiada devido às prisões adicionais de 2 membros restantes em conexão com o ataque. O Japão não anuncia datas de execuções que estão em andamento antes de serem executadas. Então, em 6 de julho de 2018, o Ministério da Justiça anunciou que o Asahara tinha sido executado naquela manhã, com outras 6 pessoas que eram envolvidas. Então, e aí acabou o choco. Mas não acabou a Anchica. Exato. Em Esse é o- 27. Não. Eu achei meio doido esse negócio, né? De, tipo, não avisar quando vai ser executado, né? Porque não é como nos Estados Unidos, que é um espetáculo, né? Que as Uhum. pessoas querem participar, tipo, que a família quer ver o cara morrendo para ter aquela vingança, sabe? No Japão, acho que eles têm esse negócio. É diferente, a cultura é diferente também, né? Sim. Então eles, sei lá, pelo menos eles têm um pouquinho mais de respeito, né? Não que Sim. seja bom também, mas, né? Um pouquinho menos pior. Mas é meio doido, né? Tipo, você tá lá e do nada, tipo, ontem executamos fulano, sabe? Tipo, achei meio. É diferente, né? É diferente, porque a gente tá acostumado com o circo dos Estados Unidos, né? Bom, em 27 de novembro de 2004, todos os julgamentos da Aum Shinrikyo foram concluídos, incluindo o de Asahara, pois a sentença de morte de Seiichi Endo foi confirmada pela Suprema Corte do Japão. Como resultado, entre um total de 189 membros indiciados, 13 foram condenados à morte, 5 foram condenados à prisão perpétua, 80 receberam sentenças de diferentes termos e 87 receberam suspensões. 2 foram multados e uma pessoa considerada inocente. É muito doido isso, né? Porque eu não sei como que eles chegaram à conclusão de quem deveria receber uma pena, claro, pelo envolvimento nos ataques, né? Mas aí você vê, tipo, como é que tu vai julgar quem foi mais ou menos, Culpado, né? tipo, quem teve mais ou menos lavagem cerebral, sabe? Porque Sim. é um culto, né? A pessoa, tipo, foi influenciada a fazer aquilo. Então eu Sim. acho muito doido isso também, porque... A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente for fazer o Heaven's Gate, né? Sim, o Heaven's Gate realmente é um caso, é muito doido. Acho que é um dos meus favoritos de culto, assim. Porque é tanta loucura que você fica assim, cara, isso não é real. A Mas gente tava aqui, só para os ouvintes saberem, a gente tava pesquisando, né, esse caso, e aí a Shirley viu que o site deles ainda tá de pé lá, né? E tem tá lá, tem uma pessoa que ainda atualiza, paga o servidor. Exato. E tem um negócio lá que a gente achou engraçado, que é tipo, se você tem costume de questionar as coisas, como que era? Uma das regras deles é que você não pode questionar os ensinamentos e nem figuras de Pensar autoridade sozinho. sozinho, esse tipo de coisa. Então é um pensamento completamente voltado para a lavagem cerebral. Você não pensa por si mesmo. Você tem outra muito pessoa doido. que pensa por você. Então é muito doido isso. Mas esse... Não sei, teve... Por algum milagre, o Shoko decidiu que não ia se matar, né? Porque é o que acontece muitas vezes, porque acho que o foco deles era matar outras pessoas e não os próprios membros. Então acho que foi isso que aconteceu. Porque vários outros cultos é tipo suicídio em massa. E no caso deles, que acho que então é um dos únicos que realmente teve julgamento e etc. por causa disso.
Que foi para fora, né? Não para dentro. Bom, em maio e junho de 2012, os 2 últimos fugitivos procurados em conexão com o ataque foram presos na área de Tóquio e Kanagawa. Deles, Katsuya Takahashi foi preso pela polícia perto de um café de quadrinhos em Tóquio. Nerd, filho da puta, né? Tinha que ser. Tinha que ser, né, velho? Óbvio, óbvio. E foi nessa época também que eles confessaram o assassinato daquele advogado e da família, né? E deram a localização dos corpos também, então demorou muito tempo. Foi só quando eles foram presos mesmo. Ele, né, o Shoko e outros 12 cultistas foram finalmente executados por enforcamento. O dia eu não lembro, mas o mês foi julho de 2018, depois que todos os recursos foram esgotados. E, mano, assim, nós aqui do 1001 Crimes somos contra a pena de morte, tá, gente? Só avisando. Mas eu acho que tipo, 2018 e ainda existe enforcamento, eu acho isso muito pesado, velho. Tipo, Demais. enforcamento, cara. É um negócio tão medieval, né? Você pensa É totalmente desumano, sabe? Tipo, é muito, muito pesado. E é medieval, é exatamente isso. E, bom, a atualização é que o grupo ainda tem cerca de 2.100 membros. Que beleza, cara, quem são essas pessoas? E eles recrutam novos membros com o nome Aleph, que não é a editora, né? Não. Mas, além de outros nomes. Embora eles tenham renunciado ao seu passado violento, ainda continuam a seguir os ensinamentos espirituais do Shoko Asahara. Os membros Qual ensinamento espiritual? Sei lá, dedo no cu e gritaria, né, cara? Deve ser isso. Os membros administram várias empresas, embora boicotes a empresas conhecidas relacionadas a Aleph, além de buscas com fiscos de possíveis evidências e piquetes por grupos de protestos, tenham resultado em vários fechamentos. Então, essa galera fica na maciota, porque se a galera descobrir que eles são membros da AUM, tem protesto, né? Porque a galera fica puta, né? Olha o que eles fizeram, mataram um monte de gente. Sim. Mas é isso, ainda tem maluco lá, gente. Sério, é igual da Heaven's Gate, ainda tem maluco também. Todo mundo ainda tem maluco. Não, isso é o que não falta, né? Maluco tem pra tudo. Exatamente. Mas é muito doido isso, que eles ainda estão ativos, cara. Sim. Bom, mas é isso, gente. Essa é a história da Aum Shinrikyo, que podia ter a trilha sonora dos Trapalhões aqui no meio, porque, sinceramente... Aum Shinrikyo. Não sei falar, velho. Não faço ideia de como se fala. Mas bom, nós falando japonês é isso. É isso, gente. Tem algum comentário a fazer aí? www.1001crimes.com.br. Apoie o nosso Catarse e logo mais, no próximo episódio, você irá saber... Próxima terça. Próxima terça, não o próximo mini, gente. O mini não conta com recados e coisas oficiais, tá, gente? Exato. Vamos começar uma coisa muito importante e quem é apoiador vai ficar sabendo antes. Então já fica ligado aí. Isso aí. Então é isso, gente. Se quiser mandar indicação de caso também, conversar com a gente, manda e-mail, milcrimes@gmail.com ou fala com a gente lá no Insta, @milcrimes, ou no Twitter. E é isso. Faça como o Lucas Humberto, que mandou áudios pra gente no Instagram. Lucas, eu nem sei o que eu faço com você, cara. ele queria falar de um caso e mandou em áudio. Então... Exato. Mas o Lucas pode, porque ele é nosso primeiro apoiador. Ele me deu um café. Até hoje. Até hoje. Vamos ouvir, mas o caso dele, a Bruna vai ter que ouvir, porque eu tenho medo. Porque ele ia falar da moça lá que era... Eu não quero falar disso, que é a meia-noite agora. Não vou falar disso, não. Mas enfim, gente, ou entra lá no nosso grupo também, no Facebook, que a galera posta várias coisas legais, a gente posta bastante notícia de caso que tá acontecendo lá e comenta, e inclusive quiser xingar fascista, vai entrar lá e xinga, vamos apoiar a galera dos protestos, e é isso aí.
Tchau. É isso aí, gente. Tchau. Um beijo. Tchau. Até mais.